professor Dr. Marcos Cortes Campomar, que foi meu orientador de mestrado e doutorado. Eu vou ler o currículo dele aqui para vocês, tá? É professor titular sênior de marketing do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. O professor é economista, mestre e doutor em administração pela Universidade de São Paulo. Ele tem experiência acadêmica internacional pela Manchester Business School, a Northwestern University, Harvard Business School e University of Tsukuba. É autor de diversos artigos e livros. Atualmente é coordenador do PROMARC, é o Programa de Marketing da Fundação Instituto de Administração, da qual foi fundador e diretor. Trabalhou em diversas organizações públicas e privadas. Atuou fortemente como consultor, foi diretor da FEA Ribeirão Preto, da USP. Tem estudado e trabalhado na área de administração, com ênfase em marketing, atuando principalmente nos seguintes temas: marketing, planejamento de marketing, comportamento do consumidor e pesquisa de marketing. Então, obrigada pela honra, professor. Obrigada pelo pessoal também. A Ana conseguiu entrar. Obrigada aí para o pessoal que está assistindo a live. Vocês podem postando as perguntas aí, vocês podem ir comentando que eu vou lendo aqui e aí eu vou passando para o professor responder, né? A gente então vai falar um pouquinho sobre o marketing nos tempos da pandemia. E para começar, eu acho interessante, professor, a gente explicar o que é marketing, né? Você explicar para a gente o que é marketing. Bom, eu fico muito feliz, Tati. Vou te chamar de Tati, né? Tudo bem. É lógico. Eu sempre chamei de Tati, a Tatiana. Ela agora é professora doutora. Bom, eu acho muito importante você começar uma pergunta assim de o que é marketing, porque realmente existem muitas deturpações do termo. Eu escrevi um livro, né, chamado Marketing de Verdade. A pessoa me pergunta, tem marketing de mentira? Eu falei, não. É que tem muitas mentiras sobre marketing. O que é marketing de verdade? Marketing é uma atividade dentro de uma empresa, é administração. Só isso. Marketing é uma atividade administrativa, como é finanças, como é área de recursos humanos, como é produção. Então, é só isso, nada mais. Não interessa o tamanho da organização. Pode ser de um indivíduo, um dentista, um médico, um prestador, um artesão, ou pode ser uma enorme multinacional, como a Google, como grandes empresas, que modernamente desenvolvem muita atividade de marketing. Isso é novo. Não é novo. A maior empresa que já existiu, que todo mundo pensa que são empresas grandes agora, não. Foi a Companhia das Índias Ocidentais. A maior empresa que já existiu no mundo. E ela fazia marketing, mesmo sem chamar de marketing, sem saber o que era marketing. O que é? É um conjunto de técnicas que permitem que você faça troca. Finanças cuida do processo dos recursos dentro de uma organização, de um indivíduo ou de um monte de indivíduos. Uma organização pode ser grande ou pequenininha. Produção cuida de produzir o produto que vai ser trocado, o excedente que vai ser trocado. Recursos recursos materiais e humanos. Então, o marketing cuida das trocas. Ele procura quem quer está interessado naquilo que a organização está produzindo, como excedente, e oferece e efetua a troca. É isso que é marketing. Então, só isso, nada mais do que isso. Então, a pessoa já chama de marketing qualquer coisa, levanta uma pedra, tem marketing embaixo, não, é só isso. Agora, o que era aquilo? As pessoas estavam vendendo as famosas feiras antigas, né, de Hanover, que eram pessoas levando seus produtos para trocar. Sempre tem que haver um excedente. E isto é fundamental. Então, num governo centralizado, no socialismo, no comunismo, não existe excedente, teoricamente. Se não existe excedente, a troca é feita quase que um escambo. E quando você faz isso, só tem um produtor. Se é o governo, que é o único produtor, então você não tem excedente. Ele produz exatamente o que é necessário. A não ser que tenha um relacionamento internacional, aí é outra coisa. Mas as empresas não existem nesse modelo. Então nós temos que viver marketing no modelo capitalista ocidental, que é isso que nós estamos vivendo. Então é disso que nós estamos falando. Então, não é ciência, como muita gente pensa, como a administração não é ciência. É um conjunto de técnicas, né? Engenharia também não é ciência, usa as outras ciências.
Então, em marketing, a gente usa estatística, administração, né? A gente usa estatística, usa matemática, usa sociologia, usa psicologia. Na medicina, usa fisiologia, usa biologia. Essas são ciências. Ciência é aquilo que tem objeto, campo e métodos próprios e não tem um fim específico, é o conhecimento. Já a aplicação dessa ciência é que a gente chama de tecnologia. Então, a administração e, consequentemente, marketing, que está dentro da administração, é uma aplicação da ciência, por isso é uma tecnologia. E marketing, nós estamos vivendo, né, o pessoal de marketing, eu não trabalho mais em marketing, eu trabalhei anos em marketing, eu agora estudo marketing. Na universidade, a gente não trabalha em marketing, a gente estuda marketing. Quem trabalha em marketing é o cara que trabalha numa empresa e tem a responsabilidade por cota, por resultado, e tem o dia a dia de marketing. Nós, professores, estudamos marketing. Tem professor que também trabalha em marketing. Essa diferença é fundamental. Quem trabalha em marketing é uma coisa, quem ensina marketing, pesquisa marketing é outra. Então, é disso que nós vamos falar. Quer dizer, o que tem de importante? É uma atividade muito importante, dirige a nossa vida, cresce de importância de acordo com os estados da demanda e, baseado em informações, são tomadas decisões sobre variáveis controláveis. Essas informações sobre coisas internas da empresa e sobre as variáveis incontroláveis, que são as coisas externas. Então, o sistema de informações de marketing, pensa assim, o sistema de informações de marketing, a ideia do sistema foi colocada pelo Philip Kotler, que foi o cara que popularizou a ideia do marketing. Eu fui aluno dele e ele desenvolveu todos os conceitos que a gente está vendo. Então, por isso que eu estou falando bastante disso, porque é importante nesse momento, para a gente falar da pandemia, entender os conceitos. Então, eu vou falar um pouco de conceitos, vou evitar falar de números, mas vou falar de conceitos e como eles podem ser aplicados. Por quê? Porque tudo está diferente. Então, o que acontece agora é diferente do que aconteceu no passado. Fala. Você falou de variáveis controláveis, né? De marketing. O que são essas variáveis controláveis, né? Na verdade, quais são as variáveis controláveis? A gente chama de variáveis controláveis para contrapor as variáveis incontroláveis, que é o ambiente, o mundo em torno, desde condições físicas até os concorrentes, tudo isso. Então, o que a gente chama de variáveis controláveis? São as variáveis de decisão. São as variáveis sobre as quais o pessoal de marketing toma a decisão. Então, o que são variáveis controláveis? São variáveis de decisão de marketing. Então, um cara chamado McCarthy chamou de variáveis controláveis e chamou de os 4 P's. Product, Price, Promotion, Place. Que é produto, preço, a promoção, que importa na propaganda, publicidade, etc. E o place, que a gente traduziu para o ponto de venda, que nada mais é do que a distribuição, tornar um produto ou um serviço disponível para as pessoas. O que cresceu muito de importância nos últimos anos e agora, num tempo de isolamento na pandemia, passou a ter uma importância brutal. Antes ficava mais ligado à área de produção, da engenharia, como é que a gente distribui. Agora não. Então, agora a coisa está realmente extremamente importante. Então, essas são as variáveis controláveis, que são os 4 P's, e aí a pessoa que toma a decisão sobre marketing, decididor de marketing, gerente de marketing, diretor, presidente, vice-presidente, sei lá quem seja, ou o dono, ou o solitário, ele vai tomar a decisão sobre as variáveis para poder decidir com aquilo que segmento ele vai atingir, que parte do mercado, que tipo de decisão ele vai ter, se vai atender pobres ou ricos, se vai ser caro ou barato, como é que ele vai tornar disponível e como é que ele vai informar a promoção como um todo. Professor, só para comentar, a Camila aqui está mandando um beijo para a gente, a Camila Vasconcelos, o Marcelo também estava assistindo, o Alexandre Salvador, tem bastante gente aqui, a gente está com 50 pessoas assistindo a live, então obrigada aí pelo pessoal. Aí o professor falou, vai ter umas 30 pessoas só. Ó, a Carolina Espanhol tá mandando um beijo também, tem outras pessoas aqui que passou e não foi. A Ana falou que está tendo um delay também entre a voz e o vídeo, acho que é um problema de internet mesmo, mas acho que não tem muito o que fazer.
Outra pergunta que eu gostaria de fazer, professor, né? Como é que o gestor faz para tomar as decisões de marketing? Bom, a tomada de decisão é uma coisa bastante complexa, mas que a gente toma o dia inteiro, todo mundo. Alguém decidiu, quem está aqui, participar dessa live. Foi uma decisão. Como é que ele decidiu? Bom, existe todo um processo para essa decisão. Você consegue entender o que está acontecendo por meio de modelos que representam uma realidade, por meio de uma teoria que explica uma realidade, por meio de um processo que vê como uma realidade funciona. Então, essas coisas vão permitir que se tome decisão. Como é que se toma uma decisão? Tem que considerar dois elementos. A informação, que você sabe a respeito do assunto, e o raciocínio. O raciocínio é a inteligência de cada um, todo mundo tem pelo menos um pouquinho, a experiência de cada um, que é medida em intensidade, não em tempo. Uma pessoa de 20 e poucos anos, às vezes, tem mais experiência do que uma de 30, 40, porque viveu mais intensamente. E o conhecimento técnico, que a gente vai buscar na faculdade, vai buscar na leitura, vai buscar no livro. Então, essas três coisas, inteligência, experiência e conhecimento técnico, se somam e permitem o raciocínio. Se você tem a informação correta e o raciocínio correto, provavelmente você vai tomar a decisão correta. Certeza? Ninguém tem, porque tudo pode variar. Agora, se o raciocínio for errado, provavelmente errado. E quando a gente tem a situação, como nós estamos vivendo hoje com a pandemia, informações erradas, não completas, não existe informação, e raciocínio errado. Por quê? Porque até que alguma inteligência esses decididores têm. Mas experiência com esse passado, ninguém tem. E conhecimento técnico, é difícil somar um conhecimento técnico tão geral. Então, a gente vê o Adam lá, como é que ele chama? O presidente da OMS, que é um biólogo com um mestrado numa área de infectologia, mas ele fala como se tivesse decisões da OMS sobre economia, sobre sociologia. Ele não tem preparo técnico para aquilo. No entanto, ele está colocando decisões. Aí a gente vem aqui um ministro que toma decisões e ele entende de uma área, mas não entende das outras. Então, agora nós estamos com um ministro que, esse Nelson, que ele é técnico, porque ele é médico, e ele também tem um conhecimento administrativo. Eu vi que ele tem um curso desses cursos curtos de administração, chamado MBA. Gestão. E com isso, um curso de gestão, né? Foi bom você falar em gestão, porque é exatamente isso. Então, o nosso problema hoje é muito mais gestão do que técnico, porque ninguém está resolvendo o problema técnico. Técnico seria o quê? Ter uma vacina ou um remédio. Ponto. O resto é administrar. Vai juntar, não vai juntar, vai permitir que as pessoas andem na rua, não vai. E aí vem os erros que estão sendo cometidos. São absurdos. No primeiro instante falava que não podia usar máscara, que a máscara era só para o médico, porque não impedia o contágio. Lógico que impede, pelo menos um pouco, não é totalmente. Eu fiz o transplante de fígado, eu saí de lá usando máscara. Eu tinha infecção para passar para os outros? Não. Eu tinha que evitar ter infecção. Isso era lógico. Agora todo mundo tem que usar máscara. No começo não podia, não devia. Que erro era esse? Que absurdo era esse? Então o problema deve ser isolado ou não? Bom, isolado, todo mundo pega mais rapidamente e aí sufoca o sistema de saúde. Longo prazo, todo mundo em casa, e aí vai pegar. O mesmo número de pessoas vai pegar, mas vai acontecer de não sufocar o sistema de saúde, talvez muitas pessoas deixem de morrer. Mas, em compensação, quebra a economia e pode criar outros problemas. Qual é o certo? Qual é a decisão correta? Difícil. Então, esse problema que você me pergunta de decisão, eles não têm informação e não têm conhecimento técnico, então você tem posições opostas exatamente por isso. Então, as informações são absurdas do jeito que os caras colocam. É isso. Então, esse é o processo decisório, na minha opinião. E aí, como é que a gente pode obter as melhores informações em relação à pandemia? As melhores informações é uma coisa complicada. Porque como é que você obtém informação sobre um certo assunto? Né? Então, é pesquisando.
vai lá e descobre o que é observando. Então, a pesquisa pode ser um levantamento, você vai e pergunta para as pessoas, pode ser uma observação, você vai lá e olha, ou faz um experimento, que é o que estão fazendo tecnicamente com o vírus. Então, dá um remédio para um grupo de pessoas, desde que não dê muito, que acabe matando a pessoa, e depois para um outro grupo não dá. Se o pessoal do grupo de forma matou alguém, porque na experiência você deixou de dar o remédio para alguém, mas não sabia se aquele remédio funcionava. Isso é um experimento. Então, o problema dessas pesquisas, quando chega na área de administração, quando chega em marketing, elas surgiram como pesquisa de marketing, no sistema de informações de marketing. Na realidade, pesquisa de marketing não deveria ser feito pela área de marketing. Ela devia ser uma coisa externa, para não ser influenciada. Eu conheci gerente de marketing que influenciava a pesquisa. Ele queria dizer que o produto era bem aceito, ele fazia uma pesquisa e o produto era aceito. E quando você fala em pesquisa, você pode fazer vários tipos de pesquisa. Em geral, a pesquisa pode ser, principalmente, tem várias formas de se classificar. Ela pode ser quantitativa, que permite decisão, e a qualitativa, que não permite decisão. A pesquisa qualitativa é para permitir você levantar hipóteses, saber o que uma pessoa ou duas pessoas pensam. A pesquisa que permite tomar decisão com informação consistente é a quantitativa, que diz quantas pessoas estão interessadas num produto, num serviço, uma situação. E aí começa a picaretagem. Eu vou ser meio iconoclasta aqui e vou dizer, eu não sei se é ignorância ou má fé. Eu vejo há tempos, há anos, esses institutos de pesquisa, que tem Datafolha, tem Ibope, cometerem barbaridade. Então, é assim, eles entrevistam 2.000 a 3.000 pessoas, mudam esse valor, não sei de onde eles tiram. Então, entrevistou 2.000 pessoas em 200 cidades no Brasil. O Brasil tem 5.200 cidades. Mas pegaram 200 cidades, pegaram as capitais, pegaram algumas cidades grandes, pegaram muitas cidades pequenas. Ninguém faz essa conta. 2.000 entrevistas em 200 cidades dá 10 entrevistas por cidade. Então, estão fazendo 10 entrevistas em São Paulo. E tem a cara de pau de dizer que a margem de erro é 3%, 2%, e o confiança é 95,5%. Isso é um absurdo. Qualquer mente lógica sabe que você entrevistar 10 pessoas, você não vai conseguir nada. Ah, não, a gente faz mais gente em São Paulo. Se fizer mais gente em São Paulo, tem que fazer menos gente em Ribeirão. Por quê? Porque tem que dar 2.000. Então vai ter uma hora que vai ter cidade que vai ter uma entrevista só. Quer dizer, a estatística está errada? Não. A sacanagem, a picaretagem é do cara que está aplicando a estatística, porque ele está assumindo uma variância, uma formulazinha bem simples que a gente usa, como se fosse uma variância muito pequena. E a variância da população é muito grande. Tem velho, moço, rico, pobre, homem, mulher, com estudo, sem estudo. Tudo isso são grupos diferentes. Então, se você pegar 10 pessoas, como estão fazendo agora, por telefone, você telefona para 10 pessoas. Quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, precisa ter telefone. Então, já não é qualquer um. Já está classificado. Depois, aonde estão essas pessoas? Quem escolheu essas pessoas? Então, ele escolhe as pessoas e dizem que tem margem de erro de 3%, e é evidente que eles têm uma confiança. Quando você põe a margem de erro de uma variância muito grande, o resultado da confiança é muito baixo. Então, se entrevistar 1.500 pessoas com uma margem de erro de 3%, sabe qual vai ser a confiança? Eu calculei, 50%. Uma variância grande. Quer dizer que é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima, cara ou coroa. Então, é uma barbaridade. Eu não entendo como é que as pessoas deixam fazer isso. Eu me lembro que tem que se dizer que a margem de erro, que é de confiança, foi obrigada na época da eleição em que a Marta Suplicy reclamou que os caras não davam os parâmetros. Então, eles são obrigados a registrar. Eram. Agora, eu estou vendo na Globo, ou mesmo na CNN, ou em todos os lugares, o resultado de pesquisa em que eles não colocam, só dizem a margem de erro é 3%. E qual é a confiança? Te garanto, 50%. 50% não precisa fazer pesquisa. Né? Eu acho, porque 50% não é nada. Então, é uma mentira que eu volto a frisar. Eu não sei se é ignorância ou má fé. Então, isso que nós estamos falando de informações. Porque as informações não são novas. A obter informações, porque o rei e o papa e os bispos da informação criaram o confessionário. Então, quando você faz uma confissão, né, o que você tem que fazer? Você tem que falar tudo, não pode mentir porque Deus está vendo, que a melhor fonte de informações do que essa
Já imaginou uma empresa que pegasse os possíveis clientes num tamanho razoável e tivesse um confessionário? Então, a pesquisa começou nessa época, com a Igreja Católica. Até hoje existe. E as empresas tentam reproduzir alguma coisa com uma certa metodologia científica. Não tem metodologia científica nenhuma. Tem, mas eles entram com os valores, porque na fórmula, a margem de erro, o coeficiente de confiança, é colocado pelo pesquisador. A margem de erro ele determina. O coeficiente de confiança é aquele que tem na sociedade, que tem na população. E quanto é aqui na população brasileira? Isso não é só no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, os caras fazem isso. Por isso que eles erram tanto. Naquelas pesquisas eleitorais, saem barbaridades. Eu faço uma pesquisa, eu provo o que eu quiser. Por quê? Porque depende de quem eu escolher. Se tiver 1 milhão de pessoas, todas forem iguais, a amostra é 1. Mas se eu tiver 50 pessoas e todas forem diferentes, eu tenho que entrevistar 50, porque todas são diferentes. Então, esse é o grande problema das informações hoje, né? E o que tem na situação. Então, você começa a ter informações do tipo dessas malucas. Quantas pessoas tem que morreram aqui no Brasil ou no mundo? 5 mil, outra hora 3 mil, aí você vai no lugar 3 mil, aí os caras estão dizendo que estão enterrando gente que não era do coronavírus. Quantas tem no mundo? Eu não sei exatamente hoje quanto deu. Mas eu vou dizer uma coisa. Essas epidemias ou pandemias não são novas. Há 100 anos atrás teve a gripe espanhola. Sabe quantas pessoas morreram? Eles têm certeza, 50 milhões. Mas acham que pode chegar a 100 milhões. 50 milhões de pessoas morreram. Na gripe asiática, 3 milhões de pessoas. Na gripe suína, eu peguei a gripe suína, eu estava mergulhando no México, e um dia eu comecei, não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu tive que cancelar meus mergulhos, que já estavam pagos, por quê? Passei mal. Depois, a gripe aviária. Então, eu penso o seguinte, eu acho que de vez em quando a natureza dá uma depurada, ela tenta diminuir o número de gente. Tem muita gente aqui. Então, o grande problema de poluição e destruição da sociedade é o número de gente. Nós temos agora mais de 8 bilhões de pessoas. Então, é essa gente. Quando o indivíduo nasce, ele respira. Na hora que ele inspirou, ele gastou alguma coisa. E a gente passa a vida inteira gastando. Sempre gastando. Então, o ser humano não traz nada para a sociedade, ele só gasta. Então, na medida que só gasta, quanto mais gente tiver, mais gasta. Então, a impressão que eu tenho é que essas coisas, os caras dizem, não, foi criado pelo homem, foi nada. Ele criou a gripe espanhola. E o pior é isso, é que a defesa contra isso, contra uma AIDS, é muito difícil. Até hoje o pessoal consegue controlar, mas não pode evitar. Essas vacinas ajudam muito, mas aí a natureza vem com uma coisa mais forte. Por que ela está fazendo isso? Por que a natureza faz? Eu só acredito nisso, numa possível depuração. Não é uma eugenia. Não pode ter tanta gente, não pode crescer tão facilmente. Não estou falando de aborto, nunca, mas estou falando em controle de natalidade, para não ter tanta gente crescendo. É isso que causa problemas no mundo. Então, eu entrei nesse detalhe e olha, quando cresce a natureza, tinha um padre chamado Malthus que dizia, olha, a população cresce geometricamente, que é uma curva bem acentuada para cima, e os recursos crescem linearmente. Claro, tem uma guerra no meio, mata um monte de gente, então o Malthus estava errado. Mas o pior são as pandemias. As pandemias matam gente. Só que estão matando muito menos agora do que antes, porque a gente tem recursos para complementar. Tá bom. Então, eu não quero me alongar muito para dar tempo de perguntar, né? A gente já tem algumas perguntas aqui, eu estou anotando, mas aí eu vou colocando mais ou menos na ordem aqui que a gente vai conversando. Tem vários comentários também, né? O Alexandre Salvador está aí, a Natânia acabou de entrar também. O Alexandre Salvador comentou que tem, às vezes, algumas pessoas que primeiro o gestor toma a decisão e depois ele faz a pesquisa, né? E a professora Ana falou um pouquinho que tem gente que faz pesquisa para corroborar com o que quer colocar na transmissão. Então, isso. Isso está acontecendo muito, né? Agora. Esse negócio aí de eleição, de quem tem razão, se é o Dória, se são os governadores, se é o Bolsonaro. É lógico que isso aí está sendo mexido. Quer dizer, eles estão escolhendo quem eles entrevistam. Se entrevistou 10 pessoas em São Paulo, eles escolheram as 10 pessoas. De onde é que eles tiraram?
Quem são essas 10 pessoas? Sortearam 10 pessoas? O que adianta sortear 10 pessoas? E são as que têm telefone, né? Se não tiver telefone, nem adianta. O que mais? E aí, assim, para a pandemia, assim, quais são as previsões que a gente pode fazer aí para o futuro? Dá para fazer previsão? A gente consegue fazer algum tipo de previsão? Bom, como eu sou professor de marketing, eu te digo, eu tenho que pegar o conceito. Previsão pode ser feita de 3 formas. Uma projeção. Eu acredito que o futuro é a continuação do passado. Tem várias técnicas aí, né, equações lineares e o método mínimos quadrados. Pode ser uma predição. Pega uns especialistas e pede a opinião deles. E pode haver uma intervenção. Eu pretendo fazer isto, em marketing vai fazer propaganda tal, então eu espero conseguir vender tanto. É uma previsão. Previsão é decidir hoje o que você vai fazer no futuro. Então, em qualquer setor que você tenha, quais são as previsões hoje? Tem um problema. Não tem projeção, porque não tem passado. Não tem passado. O que aconteceu no passado para a gente projetar agora, depois da pandemia? Predição. Tem um monte de gente dando opinião. E o mais interessante é que as opiniões não coincidem. Não coincidem. Cada um está dando uma opinião diferente. É impressionante isso, porque às vezes as opiniões são contrárias, totalmente contrárias. Esse problema de quando vai ser o pico. Ainda bem que o ministro novo aí falou que hoje que ele não consegue saber quando vai ser o pico. Até que, enfim, alguém falou assim, não sei, porque não sabe. Então, essa é a ideia. E a intervenção? Também ninguém está fazendo direito, porque ninguém sabe o que é para fazer. Então, nós de marketing, e o nosso problema é marketing na pandemia, qual vai ser a intervenção? Eu tenho umas ideias do que pode ser feito. Então, eu vejo que na agricultura muita coisa vai melhorar. O Brasil vai ter uma situação melhor. Eu vejo os trabalhos do professor Marcos Fava, de Ribeirão, que, poxa, nós vamos ter safra boa e gente que nunca tinha comprado do Brasil está desesperada para comprar. Por quê? Porque vai faltar comida. Então, o que mais? Esta área internacional é muito importante. O próprio professor Celso Gris tem mostrado como nós vamos ficar mais importantes no setor no comércio internacional. Por quê? Então, China também vai ganhar muito, o Brasil vai ganhar muito, os Estados Unidos também vai ganhar, os grandes produtores vão ganhar. E esse intercâmbio de comércio de excedentes vai ser muito grande. E quem vai ganhar nisso? Aquele que tiver o melhor produto, melhor preço, entregar melhor e conseguir promover o seu produto com qualidade. Está aí as 4 P's. Está aí o marketing na pandemia com as previsões possíveis nessa hora. Só que as previsões, quando é feita por economista, e eu sou economista de origem, é perigosa, porque o economista é profeta no passado. Ele é capaz de analisar o passado, mas as previsões do futuro quase sempre são erradas. E é triste, porque quando um médico erra, ele pode matar uma pessoa. Um engenheiro erra, cai um prédio, um avião, mata um monte de pessoa. Agora, quando o economista erra, é uma desgraça, porque ele pode destruir uma sociedade inteira. Então, não pode ter erro de economia. Isso é fundamental. Então, eu acho que as previsões são mudanças e crescimento. Depois do final da Segunda Grande Guerra, isso é quase uma guerra, houve o baby boom. Por quê? Enorme quantidade de nascimentos. Os homens voltando para casa. Naquele tempo nem tinha pílula anticoncepcional. Agora também tem. Agora tem. Mas eu tenho certeza que daqui a 9 meses, um pouquinho mais, nós vamos ter um número de nascimentos muito maior do que o normal. Por quê? Porque todo mundo em casa. E continua também saindo na rua. Os hotéis e motéis não fecharam. Então, está todo mundo aprontando. Inclusive, tem pancadão. Teve um pancadão sábado passado, que é uma fonte muito grande de nenê, né? Porque o pessoal se reúne lá e acaba aprontando. Divórcio também vai rolar, né, professor? Também vai acontecer os divórcios, mas os nascimentos, para marketing, são os nascimentos que vão importar, né? Sim, sim. Posso passar para a próxima pergunta? Pode. Eu vou fazer uma pergunta que o Francisco está fazendo, vou misturar mais ou menos com a minha, que eu queria saber assim, as mudanças nas variáveis incontroláveis agora. E o Francisco perguntou assim, em sua opinião, o mundo irá mudar do ponto de vista das relações de compra de bens e serviços? Se sim, qual é a sua opinião? Né? Se o mundo vai mudar no ponto de vista da relação de compra, né? Como o consumidor vai mudar? O consumidor vai mudar porque muitas coisas que estão acontecendo estão mostrando, primeiro,
o supérfluo, quer dizer, o indivíduo não vai comprar tanto, porque se você vai demorar para se voltar, a gente se reunir, se encontrar, porque o pessoal vai ter medo de sair para a rua. Por que que você compra cosméticos? Para mostrar para alguém. Se você ficar sozinho em casa, você não vai usar o cosmético, nem vai usar a roupa, e nem vai querer comprar um carro bonito se você não pode sair com ele. Então vai começar mais utilitários, coisas úteis. Vai crescer esse negócio da internet das coisas para as pessoas aproveitarem mais essa situação. Isso vai mudar, uma mudança de comportamento. E depois vai haver uma alteração que vai ser muito grande. Vai mudar de CNPJ para CPF. CPF é pessoa física, CNPJ é empresa. CNPJ é empresa e CPF é pessoa física. Quando você vai comprar, qualquer um vai comprar, ele é um CPF. Ele compra de quem? De um CNPJ. Então, quem vai vender, o vendedor, o produtor de bens, fabricante, ele vende para quem? Vende para pessoa física? Não vende. Quer comprar uma bicicleta, quer comprar um carro, você vai na fábrica? Ninguém vai na fábrica. Todo mundo vai aonde? Numa loja, que é um CNPJ. A fábrica, quando ela vende através de uma loja que ela tem, que é um CNPJ. Então, quem compra, que é o CNPJ, compra de um jeito. Quem compra, que é o consumidor, que é o CPF, é de outro. O CPF é atingido pela propaganda. Vai lá e compra, é a melhor coisa do mundo. Onde você compra? Nas melhores casas do ramo. Aí o que acontece? A pessoa vai numa loja. Então, quando você faz a propaganda, o consumidor final, ela diz, olha, isso aqui é muito bom. Você vai ficar feliz de comprar isso. Por exemplo, um remédio. Então, uma pessoa quer comprar um remédio. Ela não vai comprar no laboratório, vai comprar na farmácia. O vendedor do remédio, ele não vende para você. Então, ele vai chegar no farmacêutico, dono da farmácia, e dizer assim, olha, compra esse remédio, ele é muito bom, cura dor de cabeça. O farmacêutico fala, mas eu não tenho dor de cabeça. Não, você compra 3 caixas, eu te dou desconto. O vendedor, o dono da farmácia fala, mas eu não estou interessado nisso. Fala, não, mas você vai ter lucro ao vender. Ah, sim. Viu? O CNPJ pensa diferente do CPF. Pela internet, são muito poucas empresas que vendem direto para o CPF. É a Avon, a Dell. Agora não. Agora você tem uma mudança muito grande, estou respondendo para o Francisco, nesse comportamento do mercado. Porque os consumidores vão começar a comprar na internet. Vai estrangular onde? Na entrega, no delivery. Então, todo mundo... E aí vão surgir os hackers, vão surgir uma porção de coisa, e muitos controles têm que se desenvolver. É isso. O que mais? Tá. O Francisco mesmo tinha comentado sobre a questão da logística da vacina, né? Quando a gente estava falando de vacina, ele falou, o problema depois, quando chegar a vacina, vai ser a logística. Né? Então, acho que o grande problema hoje... se eu fosse fazer uma previsão ou pensar no futuro, eu diria, o grande problema está na distribuição. Quer dizer, como fazer a pessoa chegar na mão das pessoas. Já existe isso hoje. Quer comprar uma pizza? Senta no computador, compra, meia hora está aí. Você quer comprar um carro coreano? Meia hora, você vai entrar ali e compra. Leva 3 meses para chegar. A pessoa mora no Piauí. Ela quer comprar uma coisa que é produzida em São Paulo. Quanto tempo ela leva para receber? Vai de caminhão. Se tiver época de chuva, o caminhão não chega. Não vai de avião. Então, como é que faz? Então, esse é o grande problema, né? Então, isso que está acontecendo. Pode falar. Pode falar. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Adriano Seaba. Ele é agente de viagens e ele tem um site de redes sociais. E aí, ele quer saber assim, quais são as ferramentas, né, que para fazer com que as pessoas mantenham o conhecimento da marca dele ativa aí na memória dele, o que ele poderia fazer. E aí eu já vou juntar aqui... Não, responde essa primeiro, depois pode falar. Não, eu ia falar assim, porque aí acho que está junto aqui, né? Como é que a gente supera as ameaças e aproveita as oportunidades da pandemia? Esse é o grande problema de decisão de marketing hoje. Que jeito eu vou aproveitar, o que eu vou fazer? É lógico, tem que usar os instrumentos de marketing, as ferramentas de marketing. Então, na propaganda, houve uma mudança muito grande, por causa desse negócio digital que tem agora. Então, com isso, surgiram as mídias sociais.
todo mundo tem o seu celular, né? Grande parte dos consumidores. O que precisa ver, por exemplo, no Brasil, o que é consumidor? Nós temos 210 milhões de pessoas, de habitantes. 30 milhões entregaram imposto de renda no ano passado. 30 milhões de 220 milhões é quanto? 15%. Não. A porcentagem é muito pequena de pessoas. Então, 30 milhões dá metade do que deveria ter numa população tão grande. O que acontece? O que acontece com esses excedentes? 180 bilhões. Ah, bom, tem muita gente que não declara imposto de renda, mas está no mercado informal, vendendo coisas, tem dinheiro para comprar. Mas não é muita gente. Então, a entrada da compra pela internet vai ser muito forte, muito grande. E isso vai mudar todo o contexto. Se o indivíduo quiser manter sua marca, sua posição, ele vai ter que manter a propaganda. A televisão cresceu de importância agora por causa de notícias. Mas é cara a propaganda na televisão. Não vai continuar. Não vai ser barato. Vai haver uma enxurrada de anúncios, que já tem, né? Na internet. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, você vai receber 30, 40 anúncios. Vai ser um saco você assistir qualquer coisa, porque vai ser um acúmulo de anúncios brutal. Isso vai fazer com que o preço da mídia suba. E aí, o indivíduo precisa investir dinheiro, porque todo mundo vai querer anunciar. O mais barato é na mídia social, mas em compensação não vai atingir ninguém. Então, esse é um problema muito sério. Para você manter tua imagem, tua marca, você vai ter que estar... Talvez surjam novas mídias, voltem as mídias de outdoor, panfleto, qualquer coisa assim. Isso é uma possibilidade que o pessoal está pensando, porque não tem uma solução definitiva ainda. O que mais? Legal. A Carolina Espanhol, eu vou fazer duas perguntas já, que acho que elas estão relacionadas. Ela pergunta do futuro das empresas que trabalham com eventos, né? Quais são as alternativas? Porque agora essas empresas aí são provavelmente as últimas que vão voltar, né? Vão liberar. E a pergunta do Júlio... As últimas mesmo é a área de turismo. Eu acho que é a última que vai conseguir se acertar. Né? Porque turismo, esses grandes cruzeiros, que é muito dinheiro, gastam, vão se ferrar. Porque quem é que vai pegar um navio agora, nos próximos meses e anos? Né? As companhias aéreas também vão ter problema muito sério. Então, os centros de turismo vão ter problema muito sério. Desde a Disney até o resortzinho daí do interior de São Paulo. Todo mundo vai sofrer. Agora, a alternativa já está começando para eventos. Então, vai ser live. Então, a Ivete Sangalo cantando, não mais ao vivo. O que é ruim, mas é uma mudança. Atinge muita gente. É o que acontece. O número de pessoas que vai no estádio de futebol é infinitamente menor do que as pessoas que assistem na televisão. Então, os eventos vão ser muito mais de televisão do que pessoalmente. Para os artistas, é ruim. Então, as empresas de evento que organizam grandes concertos, grandes reuniões, em que vai muita gente, vão levar muito tempo para se recuperar. Tem que mudar o enfoque e passar para o outro lado. A não ser, a Ana está me falando aqui, a não ser que surja a vacina num certo prazo. No dia que surgir vacina, mas até vacinar todo mundo, aí vai demorar, minha filha. Então, e aí vamos ter outro vírus depois, não tem problema, vai acontecer a mesma coisa. Então, vai mudar o comportamento do consumidor, então vai mudar o comportamento das empresas. As empresas não podem ser míopes. Lembra um conceito de miopia em marketing, você só olhar para um foco? Tem que olhar outros focos. Então, para eventos, tem que procurar outras formas de diversificar a sua atividade, porque voltar exatamente como era, não vai voltar tão cedo, se é que vai voltar um dia. O irmão da Ana, professor, o Júlio, ele está perguntando assim, abrir comércio em bairros afastados um do outro, em dias determinado e com horário diferente por setor, seria uma boa estratégia? Acho que ele está perguntando em relação à pandemia, não sei. Isso já não é uma decisão de marketing da empresa, isso é uma decisão de governo. Então, de que jeito nós vamos combater isso? Né? O pessoal fala, mas vai morrer pouca gente. Bom,
aqui eu acho que essa pandemia vai matar muito pouca gente comparada com as outras que já tivemos no passado. Não vai ter milhões de pessoas mortas. Mas ninguém quer morrer. Eu não quero. Não me interessa quantos são. Se for um e for eu, estou chateado, ou for alguém da minha família. Então, ninguém quer isso, né? Então, ninguém está querendo uma coisa desse tipo. A ideia é você colocar a dificuldade que vai ter para as pessoas irem nas lojas durante um certo período. Mesmo que não haja isolamento do governo, ele abra tudo. Digamos que chega agora, no dia 11, o Dória chega e fala, não, vai estar liberado tudo aqui em São Paulo. As pessoas não vão ir. Por quê? Porque, tecnicamente, a gente sabe, não há dúvida que o isolamento diminui, principalmente daqueles que são mais vulneráveis ao vírus. Eu, por exemplo, não saio de casa. Eu sou um transplantado que tomo imunossupressores. A probabilidade de eu pegar, de eu morrer, quer dizer, a probabilidade de pegar é igual de todo mundo. Agora, se eu pegar, o efeito vai ser muito maior em mim do que numa outra pessoa. Então, o que eu tenho que fazer? Ficar isolado. Então, a ideia de ter lojas em bairros diferentes é uma decisão de governo. Qual é o certo? Ninguém sabe. Porque, como eu disse, não tem passado, não tem informações consistentes. Agora, que tem que abrir a economia, tem. Porque o efeito, nisso o presidente tem razão, o efeito de fechar a economia é muito mais perverso do que as mortes pela pandemia. Então, eu me lembro de um poeta famoso espanhol chamado Campo Amor, e ele escreveu... Não, isso foi do Bocage. Bocage que escreveu isso. Ó, aqui jaz um rico homem nessa rica sepultura. Escapava da doença se não morresse da cura. Então, a cura da doença pode matar. Nesse nosso caso, você evitar que as pessoas morram da doença é uma forma de curar, né? Evitar que as pessoas tenham mais possibilidade de curar se tiver menos gente nos hospitais, não tiver fila. Mas a possibilidade de morrer gente de fome é muito grande. E aí pode haver invasões, pode haver isso, uma opção de coisa. Então, isso é que tem que tomar muito cuidado. Como abrir e como voltar. Mas, como é que faz? Então, essa é a minha resposta. Tem um outro... Tá bom. Tem um outro tema aqui que tem bastante gente perguntando. A Ellie da Rosa, ela falou sobre a digitalização dos pontos de venda, né, e dos canais de atendimento. Então, essa importância da era digital na pandemia, como é que fica isso? Isso é muito interessante. Porque a entrada do computador, da informática, eu não gosto de chamar de tecnologia da informação, isso é modismo, né? Na realidade, é informação computadorizada, informatizada. Então, o problema da informática é que tudo que tinha era de uma forma de ondas, contínua. Aí os caras inventaram uma forma discreta. E aí tem esse negócio de digitalização. Outro dia eu fui contratar um professor para o curso de MBA, e ele falou que era professor de marketing digital. Falei, olha, esse negócio de marketing eu entendo mais ou menos. Me explica o que é digital. Ele não sabia explicar. Falei, como você é professor de marketing digital e não sabe o que é digital? Não vou perguntar para todo mundo que está assistindo o que é digital, mas tenho certeza absoluta que a grande maioria não sabe o que é digital. Então, as pessoas não sabem o que é digital e todo mundo fala em digital. O que quer dizer digital? Você vai no dicionário, é dígito, é dedos. O que é digital? É uma forma contínua, uma forma discreta, de pacotinhos que você transmite. Mas como é que isso funciona? Então, essa é a ideia da digital. E essa digitalização está melhorando muito. Então, o sistema digital, quer dizer, tudo eu transformo em um gêmeo, que a gente chama de twin. Né? O que acontece? Eu crio no computador uma réplica da realidade. Então, isso é digital, pacotes. E aí eu posso transferir essa réplica e não a realidade para tudo quanto é lado. Isso pode abrir caminho para resolver o problema do delivery, da entrega. Que fica que nem aquele programa Jornada nas Estrelas, que o cara entra no aparelhinho lá, fica pin-up, e ele é transferido para outro lugar. Já imaginou? Você quiser mandar, você quer comprar uma geladeira. O cara lá fala assim, pum, e aparece a geladeira na tua casa. Se um dia descobrirem isso, vai ser maravilhoso, mas por enquanto não tem. Então a digitalização está na compra. Tudo vai ser fácil ser feito pelo computador e fazer compras, etc. Mas o problema é a entrega. Então, o que é digital?
Difícil saber. Agora, está melhorando. Nós temos 2G, 3G, 4G. O que é o 5G? É o aumento de velocidade da passagem da informação de um lado para o outro. Então, o 5G é 20 vezes mais rápido do que o 4G. Não pode ser misturado com física quântica. O sistema quântico é outra coisa, não tem nada a ver. Isso está engatinhando. Um quantum, em latim, quantum é um pedacinho de alguma coisa. Quanta é o plural em latim de quantum. É o plural, em latim, é o plural do neutro, a segunda declaração é em A. Então, quanta quer dizer pedacinhos. Quando o pessoal conseguir pegar um pedacinho desse e juntar, já conseguiram isolar um pedacinho. Ele está numa sala de 30 metros de área, né? Ele está a 235 graus, 235 graus abaixo de zero, e ele não pode ser visto. Se você puser um fóton nele, ele é tão pequenininho que ele é destruído. É um instante em que matéria e energia vão se confundir. Aí nós vamos poder falar até na inteligência artificial. Porque inteligência artificial hoje não existe, como o pessoal pensa, uma máquina inteligente. O computador é burro que nem uma porta. Ele só faz o que você manda e ele só entende 1 e 0. Só isso. 1 e 0. Ou é 1 é 0. Um quanto, porque ao mesmo tempo ele pode ser energia e pode ser matéria, ele pode ter alguma coisa entre 0 e 1, que é o pensamento nosso. A gente fala sim e não, nós temos talvez. O computador não tem talvez. Ou é sim ou é não. Ou é 0 ou é 1. Ou é imantado ou não mantado. Ou aceso ou apagado. Então, isso vai mudar muito. Mas isso vai levar 20, 30, 40 anos para chegar. Então, vamos ficar no digitalização. Tudo vai ser digitalizado, embora o pessoal não saiba o que é isso. É simplesmente fazer uma reprodução de uma forma em que o computador possa entender e possa ser transferido de um lugar para o outro. A informação daquilo vai ser transferida de um lugar para o outro, com uma facilidade muito grande. Cada vez estão diminuindo a resistência para isso, então cada vez está ficando mais rápido. 5G vai ser isso, e cada vez a gente tende mais a usar a digitalização, sem dúvida. Pode Legal, falar. obrigada. Estamos chegando perto de 1 hora. Não sei Estamos chegando no final. Aqui, para mim, é todo o tempo do mundo. Pode passar de volta. Gente, eu fui passando pelas perguntas aí do pessoal que ia postando, mas não sei se faltou aqui alguma. O Marcelo fez uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta interessante para a gente aqui, ó. E os modelos de aula em marketing sofrerão um impacto tremendo após a pandemia? Dar aulas moderadas por tecnologia é mais barato e eficaz, não acha? Perguntando aqui das aulas de marketing. A aula de marketing, como qualquer aula, ela tem um problema. Então, é o ensino à distância. O ensino à distância não é novidade. Os ingleses inventaram isso quando eles tinham as colônias deles. Então, a Inglaterra está lá, tinha uma colônia no Caribe. Mandava um oficial. Pô, o cara tinha um poder enorme, era o representante do rei, era o dono de uma ilha, era o dono de alguma coisa. Mas e daí? Ele perdia o contato com a corte. Ele não podia estudar, não precisava se atualizar, os filhos dele não iam estudar, porque não tinham de estudar. Então, os ingleses começaram a mandar de navio apostilas e material, era o ensino à distância. Depois, o computador facilitou isso e cada vez está mais desenvolvido. Então, o ensino à distância, o melhor lugar de ensino à distância que eu acho no mundo é o Instituto Monterrey, do México. Eles são muito bons, porque eles têm uma quantidade de campi, que é o plural de campus, muito grande, tem, sei lá, 50 campos. Eu estive lá 2 vezes já. E eles dão aulas porque eles copiam coisas, a gente fica perto da fronteira, coisas dos americanos, vertem para o espanhol e depois mandam. Antigamente mandava através de vídeo, né, videotape, e agora estão mandando direto pelo computador. Então, o ensino à distância, ele vai tender a ser cada vez melhor. Eu acho que vai voltar o conceito do tipo Second Life. Lembra que você podia conversar com as pessoas através de teus representantes, são os avatares. Eu tenho um avatar, sei lá, muitos anos atrás, eu dei aula num centro de treinamento por avatar. Meu avatar se chama Kowalski, tem 1,90 m de altura, é loiro, de olhos azuis, usa uma camisa justinha, 2 números menor do que ele, e eu via meus alunos, mas não eram meus alunos. Eu sei lá quem era, parecia uma moça bonita, parecia um cara de cabelo moicano, eu não tenho a menor ideia de quem estava ali, mas era uma aula. Então não é novidade.
E por meio de avatares, você pode fazer coisas maravilhosas. E pode ser também com a pessoa mesmo. Mas é interessante. Tem várias técnicas. Onde está o problema do desenvolvimento pelo ensino à distância, digitalizado? É o problema da avaliação. A avaliação. Como é que você avalia? É uma picaretagem muito grande. E a presença? Eu vi uma experiência lá na FEA em que o professor começou a dar aula no EAD. Então, ele controlava a presença dos alunos pela pergunta que o aluno fazia. Então, era uma grande briga do aluno para fazer pergunta. Quem fizesse uma pergunta sabia que nunca mais ia fazer pergunta. Então, fazia a pergunta e ele ia embora. Como é que é controlar? Hoje você pode controlar pelo dígito, né? Nas autoescolas eles fazem isso. Então, eles controlam a presença, porque no começo da aula você tem que ser... Agora, quando você está fazendo isso com milhares de pessoas, não dá. Então, aí fica complicado. Então, tem que aprimorar muito essas técnicas para a gente chegar num ponto que vai ali. E precisa também ter o interesse. Porque é chato pra caramba assistir uma aula como essa palestra depois de um certo tempo. Uma vez, até é gostoso. Esse cara está falando umas coisas interessantes. Mas todo dia ter essa aula e depois fazer exercícios não é fácil. Então, e a socialização, os contatos e as coisas, eu acho que não vai mudar muito. Vai sempre ter a necessidade do presencial em todo o processo. Sobre o ensino, não só de marketing, como qualquer outra disciplina. Pois não, pode falar. Então, tem mais alguma pergunta, gente, que eu não fiz? Acho que a gente fez todas as perguntas aí. Pessoal, não sei se tem mais alguma coisa para colocar, se eu acabei passando e não vendo, mas acho que eu fui vendo todas. O pessoal participou bastante. Eu acho que a gente podemos encerrar, professor, ou você quer fazer mais alguma... Deixa eu falar uma coisinha, porque Pode eu falar. acho que você fez uma pergunta e eu não ficou muito completa. O que tende a mudar? Eu acho que tem que mudar, vai mudar coisas importantes, que são embalagens, já está mudando, porque o delivery exige uma embalagem especial. Então, a área de embalagem vai se desenvolver muito. Uma área de serviços via internet e desenvolvimento de conhecimentos de computação vai crescer bastante. Eu acho que drones é uma coisa que vai crescer muito, que é a entrega via o drone, porque o grande problema vai ser a entrega. Comprar não vai mudar. Você pode comprar, mas e a entrega? E começar agora, tem que ter a preocupação com os hackers, com os ladrões, porque tem ladrão que não rouba nem porque precisa, ele rouba porque ele gosta. Então, nós vamos ter que enfrentar controles muito fortes. E isso, na área de jornalismo, de processo, nós estamos vendo também mudanças muito grandes. Ninguém está acreditando mais nas televisão, no processo, porque não tem mais jornalista dando informação. Você entra numa Globo, numa CNN, você encontra ativista, muitas vezes, defendendo alguma situação. Às vezes são chamados de analistas. Mas os próprios, a Globo trocou quase todo o pessoal dela, agora só tem estagiário. Se você olhar os repórteres da Globo, tudo gente novinha. Selecionaram estagiário. Então, por quê? Porque é mais barato. Então, eles estão querendo fazer economia. E aí, o pessoal muda a história. Então, quem falava muito sobre isso era o Marshall McLuhan, que era um sociólogo canadense, que dizia: a aldeia global, todo mundo vai acabar se envolvendo. E ele dizia que existia, que o meio era a mensagem. Quer dizer, esse meio, que são as redes sociais, esse processo, são muito mais do que o McLuhan podia pensar. Ele era um gênio que conseguiu, né, pensar um pouco antes. Mas os hackers e a roubalheira e esse problema do conceito. E as mudanças das coisas. Os fake e o próprio Big Brother. Quando o George Orwell, esse é o pseudônimo que se chama James, escreveu em 1984, falou do Big Brother, o que era o Big Brother? Era uma fiscalização geral de todo mundo. Então, vai ter que aumentar as fiscalizações do governo, de tudo quanto é jeito. Então, nós vamos ficar muito presos a controles o tempo inteiro. Vai mudar a nossa vida. Então, com isso, você deve perceber que as empresas estão procurando fazer cadastro. Hoje você entra numa empresa, hoje já, quer dizer, ontem, antes da pandemia, você entrava numa empresa, quero comprar, o cara faz o cadastro. É mais importante para eles fazer o cadastro. O cara ganha bônus e ganha coisa para fazer o cadastro. É uma desgraça, eu não quero fazer cadastro. Eu estava nos Estados Unidos, tem um lugar que você compra e o cara não queira fazer o cadastro.
O maldito cadastro. Eu estava querendo ver meu imóveis, qualquer coisa, primeiro você tem que fazer o cadastro. Então, por quê? Porque o cadastro prende você a uma quantidade enorme de propagandas. Já imaginou como é que vai ser depois da pandemia? Nós vamos ter que nos proteger contra os procuradores de cadastro. Tem que ter legislação e você tem que fazer coisas para dizer assim, não quero preencher cadastro. Só que vai ter lugar que não tem no futuro. Então, Tati, o que eu procurei fazer nessas respostas foi dar uma visão de uma pessoa experiente como eu, né? Que é muito estuda marketing, pesquisa marketing, e no passado trabalhou em marketing. E a minha visão, que não quero dizer que seja correta, porque eu sou mais um desses especialistas que está colocando suas ideias no processo, né? Então, só isso. Ô, professor, deixa eu fazer uma última pergunta, porque tem bastante gente comentando isso. O José Antônio, o Francisco, a Bianca, o Márcio comentaram. E a loja física? Todo mundo está desesperado. E a loja física? Essa loja física vai demorar para se recuperar. Porque o pessoal está acostumado a comprar pela internet. Uma vez eu estava numa loja nos Estados Unidos, na Best Buy, e eu vi uma fila de pessoas. Então eu falei, pô, mas o que é essa fila? Eles falaram, vieram retirar mercadoria. Eu falei, como assim? Eles compraram pela internet, porque é mais barato, mas não querem pagar a taxa de entrega, então eles vão buscar no lugar. Isso é muito comum. Você compra e vai buscar. Isso porque a internet é mais barata, porque ela não faz estoque, né? E não tem um monte de empregados para ficar atendendo o vendedor, não tem que pagar vendedor. Então, isso talvez mude. Talvez não, é quase certo que isso mude. Então, a loja física vai perder muito. Você não vai querer entrar numa loja, por melhor que seja a liquidação, e não vai na 25 de março, se ainda estiver vigendo esse aspecto forte da pandemia. Então, se isso estiver acontecendo, e vai demorar para sair, é difícil recuperar. Então, tem que trabalhar bastante. Então, a tendência é agora, que está acontecendo nos restaurantes e nas lojas, de vender pela internet também. Respondeu? Respondeu, acho que sim. O pessoal está gostando bastante da live. Pediram para a gente organizar mais lives. De repente, posso organizar também, de novo, com o professor, professora Ana, o professor Serralvo gostou bastante, a professora Janaína. Estão me pedindo para fazer pequenos vídeos curtinhos, de 3, 4, 5 minutos. Eu vou começar a fazer isso. Estou em casa, sem fazer nada, não estou saindo. Então, vou começar a fazer pequenos vídeos, colocar no TikTok, que eu acho divertido aquele TikTok, e cada vez está crescendo mais a importância dele. Colocar no Facebook, colocar no Instagram. Eu não sei fazer isso aí direito, eu preciso de ajuda de alguém para me fazer pequenos vídeos que eu coloque opiniões que podem ser, no mínimo, que façam as pessoas pararem para pensar um pouquinho, né? Que é essa a ideia. Nós somos cada vez mais de gente que analise. Analistas. O fornecedor de informação e informação, o próprio presidente da Google diz assim, nós temos informação de doutorado, você lembra disso? Eu só falava para o pessoal, precisamos de analistas, porque informação eu tenho. Entra no Google, tem tudo. Quem é que analisa isso? Onde é que está a competência para isso? Então, o cara fica reprodutor do Dr. Google, em uma série de coisas. Isso que é o perigo. Precisamos desenvolver os analistas. E não é à distância que a gente consegue isso. É muito difícil. Tá bom. Tá bom? Então, gente, nossa live chegou ao fim. Infelizmente acabou, passou rápido. Obrigada, professor. Obrigada pelo pessoal também. A gente ficou em média com 60 pessoas aí assistindo. E aí eu passo a palavra. O vídeo, gente, vai ficar disponível. Eu vou deixar no canal do YouTube, falando em marketing. E aí o link depois eu deixo na página disponível. Eu vou passar para o professor Campomar também. E, professor, se você quiser se despedir do pessoal. Tá. Fiquei muito feliz de você ter me convidado para isso, e estou feliz de estar podendo conversar com as pessoas. Pensei que fosse 20, 30 pessoas, você falou que tem 60, realmente para mim uma coisa muito, muito grande. E estou vendo uma porção de nomes conhecidos, gente que eu conheço e que está assistindo. E, além da quantidade, eu tenho uma qualidade muito boa desse pessoal que está fazendo essas coisas. Verdade. Espero que o pessoal tenha gostado e, para mim, foi uma delícia. Tá bom? Obrigado. Tchau. Tá bom. Obrigada, gente. Até a próxima aí. A gente avisa pelo grupo. Um beijo.